Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um especial Eleições 2024 aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que iniciamos esse especial com uma entrevista com o candidato a prefeito pelo PSB, Valdomiro Lopes, e ao longo desta e da próxima semana receberemos todos os outros candidatos a prefeito de Rio Preto para apresentar a você, eleitor riopretense, o que pensam e as suas propostas para governar nossa cidade pelos próximos 4 anos. Mas no programa de hoje a gente dá uma pausa nas entrevistas com os candidatos, isso tudo acertado previamente com eles, para receber aqui o juiz eleitoral Alceu Correia Júnior, que é o chefe o responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral. Ele é o juiz eleitoral da 267, Zona Eleitoral, aqui de São José do Rio Preto. Doutor, quero agradecer muito o senhor aqui, e o senhor é o que lida aí diretamente com a propaganda, que é o que tem dado o que falar aí, está tendo muito trabalho já. Doutor, queria que o senhor começasse falando um balanço que o senhor faz desses primeiros dias de campanha eleitoral. Muito obrigado, doutor. Alexandre, é um prazer estar aqui com você, com os telespectadores da TV Câmara. E estou sempre, a Justiça Eleitoral está sempre à disposição, né? Porque uma das funções da Justiça Eleitoral é também esclarecer e garantir que o público tenha a informação correta, tenha acesso à propaganda lícita e que os candidatos também possam se comunicar com seus eleitores de forma regular. Doutor, temos muitas representações até esse momento, parece que teve alguma coisa, até inclusive uma condenação já de um determinado candidato, né? Nós tivemos algumas, porque a propaganda eleitoral ela é dividida em pré-campanha e propaganda lista a partir do dia 16, né? E então nós tivemos, sim, algumas coisas, mas nada fora do normal, viu, Alexandre? Dentro Nós estamos, do esperado, sim, né? estamos absolutamente dentro do esperado. Eu já tenho aí quase 30 anos de eleições municipais que a gente acompanha e não tem nada fora do normal, não. Legal. Doutor, em linhas gerais, até para esclarecer o nosso telespectador aí, o que é permitido na campanha eleitoral e o que não é permitido, numa linha mais geral assim? O que daria para o senhor dizer para a Olha, gente? de forma bem genérica, Alexandre, a gente divide a propaganda por meios de propaganda. Então, rádio e televisão é só horário eleitoral gratuito. É a única propaganda possível. Por outro lado, na forma impressa, na imprensa escrita... Jornal, né? Jornal. Na imprensa escrita, só mediante pagamento, né? Então, é possível a propaganda mediante pagamento. Depois nós temos a propaganda na internet, que tem toda uma regulamentação própria, cuja regra geral é a mesma, mais ou menos, que o rádio e a televisão, ou seja, é só a propaganda gratuita, né? É vedado fazer propaganda eleitoral mediante pagamento na internet, com uma exceçãozinha que a gente pode conversar depois, que é o impulsionamento. E depois nós temos a propaganda em geral, né? Nas ruas, por meio de manifestação individual do eleitor, por meio de cabos eleitorais contratados pelos candidatos, toda essa questão do que pode ou o que não pode, né? Em locais públicos, equipamentos municipais, locais de acesso ao público. Isso tudo, em geral, não é permitido fazer propaganda em locais públicos ou de acesso ao público. O senhor fala, por exemplo, aqui na Câmara, Prefeitura, isso não é permitido? Em prédios públicos, em prédios públicos não é permitido.
A Câmara tem toda uma particularidade, tem uma regra própria, especialmente no interno dela, né? Ela tem a regra própria, ela pode, tem uma série de concessões, mas prédios de órgãos públicos é vedado, praças públicas, rua, postes, semáforos, viadutos, passarelas, tudo isso é vedado a propaganda. E uma coisa interessante também, Alexandre, é que nos prédios particulares, privados, só é permitido se for gratuito. Também não é permitido fazer propaganda mediante pagamento. O que era muito comum o que era atrás, muito né? comum. O pessoal alugava o muro ali exatamente, pro candidato. exatamente. Eu lembro que eu fiz muita reportagem sobre isso. Doutor, vamos especificar um pouco aqui. Por exemplo, poste e árvore. O candidato pode pôr uma plaquinha amarrado? Não pode. Não. Isso, Alexandre, deu muita discussão em eleições anteriores, até que o TSE e o TRE firmaram jurisprudência no sentido de que esses bens públicos ou de uso comum não podem ser objeto de propaganda eleitoral. E depois dessas decisões, depois dessa jurisprudência já consolidada nos tribunais eleitorais, isso passou para a legislação e também para as resoluções normativas do TRE e do TSE. Então, repetindo, árvores em praça pública ou árvore na rua, de modo geral. Nem uma árvore que está na minha calçada, por exemplo, se eu quiser, não pode. Não pode. De jeito nenhum. Não pode. Na via pública, em praça pública, postes de iluminação, semáforos, viadutos, passarelas, prédios públicos de modo geral. É proibido. Proibido, total. Por outro lado, a via pública pode sim ser objeto de propaganda eleitoral desde que seja removível. Quer dizer, ela pode ser fixa, não móvel, mas ela tem que ser removida no final do dia. No final do dia, o candidato tem que retirar. Retira e recoloca no dia seguinte, não há problema, né? Mas tem que retirar. Então, ela pode ser fixa? Pode ser fixa. Pode ser na via pública? Pode ser na via pública. Mas, isso é muito importante, não pode atrapalhar o tráfego de pessoas. Tá? A gente não está falando também de rua... Leito carroçável. Exato. A gente está falando de calçada, né? A gente está falando de calçada. Pode. Então, no leito carroçável, de jeito nenhum, porque atrapalha o trânsito, né? Mas, mesmo na calçada, ela tem que permitir a acessibilidade. E não só de pessoas sem nenhum problema de locomoção. Tem que pensar também nas pessoas que têm problema de locomoção. Então, ela não pode deixar só um corredor para que a pessoa passe, porque ela tem que pensar numa pessoa de cadeira de roda, de muleta, enfim, de qualquer dificuldade de locomoção para que possa passar ali normalmente. Tranquilo. Respeitado isso, pode ser utilizado, enfim, uma mesa para distribuição de panfletos. Então, isso o pessoal às vezes tem muita dúvida. Mas eu posso distribuir santinho com uma mesa, uma banca? Pode. Né? Isso acontece muito no calçadão. Isso está permitido. Sem problema. O candidato pode pôr uma mesa ali. Sem problema. Uma mesa, não atrapalhando o tráfego das pessoas, de pessoas com deficiência ou sem deficiência, e desde que ao final do dia ele retire aquilo. Também é possível colocar, pensando em locais públicos, praças, ruas, né? Ruas a gente fala de calçada, bandeiras, né? Inclusive com contratação de cabos eleitorais para fazer aquele trabalho de bandeiras, né? Isso não há problema nenhum. O que está na moda agora é tipo uma bandeira com um pé fixo assim, que usa muito em publicidade de loja. Publicidade, em maratonas, em voltas de ciclismo, tem muito isso aí, né? Praia, quiosque de praia. Exatamente. Então esse também está permitido desde que seja retirado. Isso, porque ele se assemelha às bandeiras. Uma bandeira. Não faz sentido fazer diferença entre a bandeira e um negócio que tem um formato um pouco diferente, só porque não é retangular, né? Sim. Cavalete, que há uns anos atrás era muito utilizado, eu não tenho mais visto muito, mas é liberado o cavalete?
na mesma classificação da mesa, né? Desde que não atrapalhe o tráfego. Exato, ele segue a mesma... E para essa propaganda de rua, tem um limite de tamanho, doutor? Eu posso pôr uma bandeira de, sei lá, bandeira de aquelas de torcida de futebol? Não tem limite. O limite é o risco para o tráfego tanto de pessoas como de veículos, tá? Então, se estiver atrapalhando a sinalização de trânsito, por exemplo, a visualização. Imagina você chegar numa esquina em que tem uma bandeira gigante que você não consegue enxergar o semáforo, não aquele de cima, que pode estar queimado, o de baixo, né? Você não enxerga, isso está irregular. Está irregular e, inclusive, é muito perigoso, né? Sim. Então, os candidatos e os partidos, de modo geral, a gente até pede, né, a colaboração para que evitem esse tipo de coisa que prejudica o trânsito, especialmente. Então fica aí, pintura em muro é proibido também, mesmo seguindo... Não, gratuito pode. Gratuito pode, gratuito a pintura pode. Isso, a pintura em muros particulares de residências ou prédios privados é possível, mas tem que ser gratuito. Não pode ser feito mediante pagamento. Isso é propaganda ilícita. E qualquer tamanho? Qualquer tamanho, não. Não tem aquele de 4, não tem um negócio de 4 metros quadrados para propaganda de muro? Não, regulamentação você tem para adesivação de veículos, para colocar em frente a comitês de campanha, sede de partido. Você tinha a metragem também para imprensa escrita, para jornal, revista. Tem um limite. E assim, o brasileiro é muito criativo e isso não é sempre para o mal, né? Mas uma coisa que deu muito trabalho em outras campanhas, em outras eleições, foi a justaposição. Então você tinha um limite, chutando aí, de 10 centímetros, estou dando um exemplo, né? De 10 centímetros num jornal, e aí você colocava 2 de 10 um do lado do outro, emendando um painel de 20, que passava do limite. Então, isso existe ainda. Na imprensa escrita é proibido, né? É proibido também adesivação de veículos. Só no vidro atrás pode ali, e né? tem que ser também aquele pérfuro, me fugiu o nome agora. Aquele furadinho que permite a visualização e no carro é curioso não, tem explicação de trânsito, né? Mas ele pode ser até o limite total do vidro traseiro, desde que perfurado. Já nas laterais e no para-brisa da frente, aí já não. Tem a limitaçãozinha lá para não impedir a visualização. E também não pode adesivar, envelopar o carro inteiro, né? Ou isso não tem... Não, isso não tem limitação quanto a isso, não. Por exemplo, os partidos podem usar o veículo do partido com sinalização, enfim. Legal, gente. Estou conversando com o doutor Alceu Correia Júnior, ele que é o juiz eleitoral de Rio Preto, falando um pouquinho aqui das regras, o que pode, o que não pode, e fazendo um balanço aí desses primeiros dias de campanha. Falamos aí do que pode na rua. Carro de som, doutor, existe algum limite, decibéis, horário, isso está liberado? Como é que funciona e como os candidatos podem se balizar? Lógico que está tudo na resolução, os partidos têm sua consultoria, mas de repente a pessoa está ali no bairro, fica o dia inteiro passando um carro de som berrando ali. Ela pode reclamar para algum lugar, enfim. Qual que é o limite aí, doutor? Perfeito, Alexandre. Eu até agradeço a sua pergunta, porque essa realmente é uma grande preocupação nas cidades de modo geral, né? Então, os carros de som e alto-falantes de um modo geral, eles são permitidos desde que seja das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, né? Até as 2 horas da tarde. Até as 2 horas da tarde. E observando sempre a proibição de que eles se aproximem a menos de 200 metros de alguns estabelecimentos. Isso é muito importante a gente falar, Alexandre. Por quê? Hospital, escolas, bibliotecas, né? Às vezes a gente tem, às vezes a gente não dá a devida importância para uma biblioteca,
né? Onde ali tem pessoas estudando, dedicando o seu tempo a se instruir, e a propaganda não é feita para atrapalhar, né, ninguém nesse sentido. Então, hospitais, bibliotecas, igrejas, teatros, sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, é proibido que o carro de som passe a menos de 200 metros de distância. Além disso, observar sempre às 8 horas e às 10 horas da noite, né? E tem também a questão do limite de som, né? Tem uma... Eu até estou procurando aqui, me fugiu, acho que é 200... Acho que 40 decibéis. 80, 80 tá? decibéis. 80 decibéis. Até eu estava procurando. 80 decibéis é o limite, né? Então, o carro de som, o equipamento de som até 80 decibéis é perfeito, desde que das 8 da manhã até as 10 da noite. Até as 10 da noite? Até as 10 da noite. Então, das Exatamente. 8 da manhã às 10, o senhor tinha falado 2 horas, então acho que... Não. Das 8 da manhã às 22 horas. Às 22, 10 da noite, né? Ok, perfeito. Doutor, e no caso de uma irregularidade, a quem cabe essa fiscalização? Tipo um som acima dos 80 decibéis permitido, ou que fique passando, por exemplo, em frente ao fórum. Sim. Tudo bem, em frente ao fórum, o senhor que vai estar lá vendo. Mas numa biblioteca, como denunciar isso? Filma com o celular e manda para a justiça? Alexandre, outra pergunta esclarecedora que é função nossa, né? Isso assim vale para todas as propagandas. Eu citei essa, mas exato, como denunciar uma propaganda irregular? Isso. Então, nós temos vários canais, né? Mas um deles, um canal principal, é o aplicativo Pardal. O aplicativo Pardal, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode baixar no seu aparelho celular, né? Facilmente você instala no celular, você coloca alguns dados ali e você comunica uma propaganda irregular diretamente para a Justiça Eleitoral. Tá? Por quê? No caso da propaganda irregular, a Justiça Eleitoral tem o chamado poder de polícia, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, a questão da desinformação, né? Da informação, da fake news, etc. Foi uma preocupação muito grande do TSE e tem toda uma regulamentação disso para que a Justiça Eleitoral tome providência de ofício, inclusive. Não precisa ser provocado. Não precisa, por ninguém, né? Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, especialmente no período de eleição, tem o chamado poder de polícia, né? Então a gente pode, diante de uma denúncia, uma reclamação direta do cidadão pelo aplicativo Pardal, né? Ou por escrito, né, Alexandre? Ou faz por escrito, encaminha lá para a Justiça Eleitoral, ou pega um advogado e faz, mas aí é muito mais difícil. O Pardal é um aplicativo, você faz e vai direto para a Justiça Eleitoral. Imagino que acho que você já pode fazer foto, vídeo. Exato, pode encaminhar. Exatamente, perfeito, né? É isso aí. E aí a Justiça Eleitoral vai tomar providências imediatamente. Depois, aí só uma explicação mais técnica, o poder de polícia, ele serve para cessar a propaganda irregular de imediato. Então, o cidadão reclamou, a Justiça Eleitoral tem que agir de imediato. Depois, a punição, vamos dizer assim, a penalização do candidato, da candidata que fez, ou que é beneficiária, porque tem isso também, viu, Alexandre? Está pacífico hoje em dia que o candidato que não promoveu a propaganda irregular, mas se beneficiou tendo conhecimento prévio dela, também pode ser penalizado. A penalização, aí a gente depende de um processinho. Aí a Justiça encaminha ao Ministério Público, né? O Ministério Público vai ver se é o caso de pedir uma multa, né? E aí ele entra com um processo eleitoral, volta para a Justiça Eleitoral vai decidir se é caso de aplicação de multa ou não. Antes de só quero pedir até para o Zat jogar na tela, a gente tem também um telefone que foi disponibilizado pelo TSE, né? Perfeito, que é o SOS Voto 14, um telefone 1491 1491, você pode ligar. Tem também o site Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, que é o tse.jus.br/eleições/sistema de alerta.
o aplicativo Pardal 2024, Isso. que baixa no telefone, e, em último caso, tem aí o cartório da 267, Exato. Zona Eleitoral, 3235-1070. Queria que o senhor aprofundasse um pouquinho uma coisa que o senhor falou que eu achei importante, que não é só o candidato que pode ser punido Exato. por propaganda eleitoral. Eu, um cidadão, se eu fizer alguma coisa errada, posso ser punido, inclusive, com multa, né, doutor? Pode também. Nós temos duas situações, Alexandre. Primeiro, o candidato que não fez propaganda irregular, ele pode ser punido quando ele é o beneficiário daquela propaganda e tinha conhecimento prévio. Então, essa é uma coisa. Agora, você tocou num outro assunto também importante. A terceira pessoa um cidadão que não comum. é candidata a nada, não faz parte do processo eleitoral, mas realiza uma propaganda irregular, tá? Ela pode, primeiro, ser obrigada a retirar aquela propaganda, ela pode ser obrigada a... Ela pode ter um processo eleitoral de propaganda irregular e, eventualmente, ser condenada a uma pena de multa. Mas, além disso tudo, Alexandre, nós temos uma coisa que muitas vezes na eleição passa um pouco despercebido, que são os crimes eleitorais. Algumas situações, por exemplo, como a situação de boca de urna, que pode ser feito por alguém que não é candidato, né? É crime e pode levar até a prisão da pessoa. Olha só, crimes eleitorais que podem ser cometidos também em rede social, né? Vamos falar um pouquinho de rede social, que eu acho que é o... Também. Não de agora, né? Já de algumas eleições, Sim. Mas vem aí numa Sim. crescente, a grande Sim. vedete. Queria que o senhor falasse, em geral, o que pode ser feito nas redes sociais e como a justiça tem se desdobrado para controlar abusos, enfim, seja por meio dos candidatos ou, como dissemos aí, por internautas comuns, militantes, simpatizantes, enfim, como controlar as redes sociais, doutor, que está em debate no país inteiro aí, né? O Alexandre, isso é muito importante mesmo, destacar assim, a Justiça Eleitoral tem uma atuação de ofício em relação ao poder de polícia, né? Mas nada é mais eficaz do que a fiscalização das pessoas, do cidadão em geral, e também, né, Alexandre, isso faz parte do jogo democrático, a fiscalização exercida pelos adversários daquele candidato que fez a propaganda irregular, na verdade. Que são os maiores interessados. Que são os maiores interessados, né? Na verdade, todos nós somos os maiores interessados, mas é oportuna a sua colocação. O adversário, ele se sente atingido, prejudicado com a propaganda que ele considera irregular, então ele é um dos maiores fiscais, né, que a Justiça Eleitoral tem, além do seu poder de polícia, além da atuação de ofício. Então, na propaganda, porque a internet é um campo infinito, né? É diferente a propaganda em árvores, em postes, a gente vai lá e vê. Na internet você não consegue fazer uma fiscalização ampla de tudo, não consegue, porque é um ambiente infinito. Então a gente depende muito, só para deixar claro por que eu estou falando disso, a gente depende muito do cidadão, do usuário e especialmente do candidato, do adversário, que também acompanha a campanha do outro, né? Agora, em geral, Alexandre, eu até trouxe algumas anotações aqui, porque a internet é realmente um campo novo e onde a boa batalha está sendo travada. Né? A batalha democrática está sendo travada. Então, a regra principal, Alexandre, da internet é a manifestação do eleitor é livre na internet em relação a conteúdo. Ele pode falar, ele pode ser a favor ou contra o que ele quiser. Agora, é vedado o anonimato, né? Então, mesmo na internet, vedada a propaganda, a manifestação eleitoral anônima não é permitida. Esses perfis fake, assim, isso pode ser objeto de uma ordem de retirada. Além disso, tem uma coisa muito interessante. O direito de resposta,
que ele se origina lá no direito, na propaganda, no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão e também do jornal, ele vem para a internet. Então é possível o direito de resposta também decorrente de uma propaganda irregular na internet. Mas nós temos na internet, temos o seu site, o seu perfil numa rede social, o meu, mas você tem alguns provedores que não fazem controle de conteúdo. E aí, as redes sociais, por exemplo, né, o próprio WhatsApp, Instagram, Facebook, ela não faz o controle do conteúdo que você posta lá. Então, nesse caso, o direito de resposta, quem é obrigado a... Porque quem faz o direito de resposta no caso da televisão que faz um anúncio indevido? É a televisão, né? Ou no horário eleitoral gratuito, o próprio candidato. Na internet é a mesma coisa. Se a própria pessoa fez uma propaganda irregular, ela vai ser responsável pelo direito de resposta. Publicar no perfil dela, né? E se isso aparece numa rede social que não tem controle de conteúdo, ela é obrigada a fazer o direito de resposta. Agora, se a rede social faz controle de conteúdo, a rede social pode ser obrigada a fazer o direito de resposta. Aconteceu isso com o candidato de São Paulo lá, né? O tal do Marçal contra o Boulos ganhou um direito de resposta e publicou na rede social do Marçal, que tem milhões de seguidores. E a gente acompanha só pela imprensa também, exatamente. Doutor, os provedores, principalmente redes sociais, aí, Facebook, Instagram, etc., eles têm colaborado com a Justiça Eleitoral no sentido de uma ordem de tirar, por exemplo, uma propaganda indevida ali? Eles têm cumprido com a rapidez que se espera, que a Justiça Eleitoral espera? A gente entende dificuldades de ordem técnica, até porque para a gente é um mundo desconhecido, né? Mas às vezes sim, às vezes com alguma demora, né? A internet ainda, alguns provedores insistem em transferir a responsabilidade, né, para terceiros. Mas, de um modo geral, tem colaborado e tem, às vezes, com um pedido de prazo por conta da dificuldade técnica, mas tem colaborado, sim. E o problema de rede social é que nunca está só num perfil. Uma vez postado ali, ele é replicado em milhares, centenas, milhares aí de perfis, fica difícil encontrar tudo. O senhor falou no começo da nossa entrevista que é proibida a propaganda paga na internet, mas o impulsionamento é liberado. O que diferencia uma coisa da outra, doutor? O que acontece? A propaganda na internet, ela é gratuita, né? A regra é que só propaganda eleitoral gratuita é permitida na internet, com uma exceção: o impulsionamento de conteúdo e incluído aí a priorização em ferramentas de busca. Então, você não pode contratar alguém, você não pode comprar espaço num site, numa rede social, você não pode comprar. Tipo um site de jornal, igual eu publico o anúncio no jornal, não pode publicar no site e não pagar. Pode. Não pode. Proibido, é vedado, mas você pode impulsionar o conteúdo que você produz no seu site, por exemplo, no site do partido X ou no site do partido Y. Ele impulsiona para que são provedores que oferecem esse serviço, que é o de distribuir esse material em outros sites, em outros lugares. Especialmente ferramentas de busca, né? Isso é permitido. Então, você compra de um determinado site... Tipo o Google, por exemplo. Tipo o Google, você compra que ao digitar... Candidato A, que você digite candidato, apareça o seu nome em primeiro lugar. Exato. Você coloca eleições municipais São José do Rio Preto. Já aparece. Aparece o teu nome, o nome de quem comprou aquela priorização, aparece em primeiro lugar. Isso é ok. Isso é ok. Permitido. Isso é ok. Isso é ok. Pode falar, não, desculpa. Outra coisa importante de falar, Alexandre,
é que mesmo de forma gratuita, isso é importante porque é uma relativa novidade. A propaganda na internet é só paga. Ok, então poderia levar a seguinte conclusão. Então a propaganda gratuita pode de qualquer jeito? Não também, né? Então tem duas proibições, mesmo que a propaganda seja gratuita. Uma é meio óbvia, que é a propaganda em sites oficiais de órgãos da administração direta ou indireta. Até aí não há novidade nenhuma. Mas também é proibido em sites de pessoas jurídicas, mesmo privadas, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples e inventado. O restaurante X tem um site que é muito visitado e que ele coloca conteúdos depois no Instagram particular do proprietário, no Facebook do proprietário, tudo daquele site do restaurante. Lojas, pode ser qualquer estabelecimento, qualquer instituição, tá? Como é um site de pessoa jurídica, é proibido fazer propaganda eleitoral, ainda que gratuita. Mesmo em rede social? Mesmo, no site da pessoa jurídica. No site ali. Mas e o perfil da empresa? Porque a gente tem no Facebook perfis de empresas. Também seguiria o mesmo raciocínio. Seguiria o mesmo raciocínio, né? Legal. Então, isso é uma novidade, vamos dizer assim, até recente, né? Perfeito. Agora, de pessoa natural, não. Pessoa física liberada desde que gratuito. Desde que gratuito. Questão de ataque. Um candidato pode atacar o outro e postar isso, desde que críticas construtivas ou críticas do jogo aí? Não, sem problema, né? A manifestação favorável ou desfavorável, né? Faz parte do jogo. Agora, quando parte para ofensa, para humilhação, calúnia, ou mesmo para alguma situação inverídica, porque às vezes pode não ser ofensiva, né? Mas pode ser inverídica. E aí vai dar direito de resposta para o adversário. Que é até o que eu ia pedir uma reflexão do senhor de como combater a desinformação, as chamadas fake news, porque o que a gente tem visto nessa eleição, não falo nem Rio Preto ainda parece que estamos num campo ainda civilizatório, mas tem algumas, principalmente capital, São Paulo, aí a gente tem visto um festival de desinformação. Como que o eleitor pode se proteger disso, doutor? Só informação correta mesmo, né? Alexandre, nós passamos por uma época em que as pessoas, de modo geral, acabam ouvindo e recebendo informação apenas do seu próprio círculo de amizade. Sua bolha, né? Eu tentei evitar, mas acho que tentei evitar né? Mas eu acho que tem que usar porque ela define bem, né? Todos nós acabamos hoje em dia vivendo um pouco em bolhas ou quando se fala em adolescente, suas tribos, né? E isso não é bom, né? Não é saudável, porque se você perde a audição e fica só com seus próprios pensamentos, você não conhece coisas novas, você não fica sabendo, ainda que seja para você discordar. Ainda que seja para você discordar daquilo, você tem que saber, você tem que tomar conhecimento, você tem que ter acesso a pluralidade de ideias. Exato. Né? Ainda que seja para discordar, ainda que seja para criticar e ainda que seja para depois não querer mais. E eu acho que essas bolhas, esses micro-universos que especialmente a internet possibilitou, ela não é ruim em essência, mas se ela não é permeada por informação externa, ela leva a falsas crenças,
a falsas notícias, a uma falsa percepção da realidade, na verdade. Sem dúvida nenhuma, perfeito, doutor. Doutor, queria falar um pouquinho do WhatsApp, que é o aplicativo aí que acho Sim. que, enfim, 100% de quem tem celular tem o WhatsApp, virou o grande meio de comunicação. Ele não se enquadraria exatamente como uma rede social, mas um aplicativo de mensagem. Mas nós temos aí grupos com, enfim, centenas de pessoas. O que pode? No WhatsApp tudo é liberado? Não, vamos lá, Alexandre. Ótima pergunta. Nós temos o WhatsApp. O WhatsApp ele é meio rede social e meio aplicativo de mensagens. Sim. Né? Ele é meio uma coisa, meio outra. Então, a primeira coisa é que mensagem eletrônica ela pode ser endereçada para cadastros, desde que esses cadastros sejam obtidos gratuitamente. Tá? Então, se você obteve um cadastro de pessoas e o candidato, você é um candidato, você obteve um cadastro porque o partido recolheu diversos números de telefone, fez um cadastro de pessoas, desde que seja gratuito, desde que esse cadastro não seja comprado, né? Para não se falar ainda em compra ilícita de vazamento de dados, né? Isso nem pensar. Mas nem uma compra lícita é possível. O cadastro tem que ser obtido gratuitamente. E aí é possível, sim, disparar mensagens eletrônicas para esse cadastro. Então, você vai receber, você está lá num determinado cadastro, você vai receber uma mensagem do candidato. Eu recebi. Eu recebi. Não bote em mim. Faz parte. Isso é lícito, mas é uma coisa curiosa que a lei estabelece. O eleitor, ele tem que ter à sua disposição, na mensagem, um mecanismo para se descadastrar. Não quero receber Não isso. quero mais. Tá? E até para saber como que esse dado, a informação dele foi cadastrado naquele cadastro. Tá? Então, isso é obrigatório. É possível disparar mensagens para um cadastro imenso de telefones? Sim, mas esse cadastro tem que ser obtido gratuitamente e tem que ser disponibilizada uma ferramenta para permitir que a pessoa cancele o seu nome naquele cadastro e não receba mais aquela mensagem. Além disso, Alexandre, o conteúdo das mensagens, e aí eu faço o paralelo do WhatsApp com a rede social, então o que eu falar agora vai valer também para a rede social e para o WhatsApp. Assim como mensagem, em alguns aplicativos como Instagram, Facebook, é possível você mandar mensagem Sim. também ali dentro. Então, directs, né? Exato. Então, eles se confundem um pouco, tá? Aplicativo de mensagem com rede social. Eles se complementam. Se complementam. Então, falando um pouco de rede social, mas também aplicável para o WhatsApp, o conteúdo tem que ser elaborado só por candidato, por partido ou por pessoa física. Então, você não pode contratar uma empresa para fazer conteúdos para serem disparados por meio de mensagem eletrônica ou em rede social. Isso é importante, tá? Então, não pode o conteúdo ser elaborado por uma empresa paga para fazer aquilo. Entendi. A mensagem tem que, por exemplo, sair do telefone do candidato. Do candidato ou do partido. E aí o partido... mas o partido vai organizar pessoas? Tudo bem, mas aí é a estrutura do partido. Sim, sim. Né? Ou por uma pessoa natural. E aí, importante, sem possibilidade de impulsionar para disparo em massa. Que é aquela contratação de empresas que ficam com centenas de telefones disparando. Proibido expressamente na resolução. E, obviamente, proibida a remuneração, que eu falei, proibido pagar o serviço. E monetização também. Porque essa é uma coisa nova também pra gente, né, Alexandre? Não nova, não é dessa eleição, mas a monetização é uma coisa também recente, né? Você disponibiliza um determinado serviço e as pessoas vão doando dinheiro para aquilo acontecer. Também está proibido em relação a mensagens e rede social. E eu imagino que a inteligência artificial também vai ser um desafio agora, né? Não só em termos de texto, que, como o senhor mesmo disse...
pode ser criando ali como se fosse uma pessoa escrevendo. Pode ser. E Por disparando, como também a tal das deepfake, né? Que é aquela... Exato. Você põe qualquer pessoa ali com a voz, imita a voz, imita até gente que já morreu. Isso também tá proibido. Isso está proibido, né, Alexandre? Isso entra, na verdade, nas regras de desinformação. Assim como uma regra antiga, você vai lembrar de outras eleições. Você se lembra que, se eu não me engano, na eleição presidencial de 1989, teve uma grande discussão por conta de programas eleitorais na televisão com efeitos especiais e tal. Teve uma discussão grande, né? Depois isso acabou. Por quê? Porque a legislação proíbe a montagem, efeitos especiais, a trucagem, efeitos especiais, etc. E isso agora também existe na internet, né? Você pôr a voz de uma pessoa que não está falando, você montar uma pessoa num determinado ambiente que ela não esteve lá, né? Isso tudo é proibido. Isso tudo está proibido. Então não é só a informação falsa, é também a imagem falsa, a voz falsa. Isso tudo é proibido. E até uma conversa falsa. E uma né? conversa, pior ainda. Você pior pode ainda, ali estar se passando por um eleitor, mas uma inteligência artificial treinada para. Nós temos um comercial passando na televisão hoje, em que um determinado ator norte-americano, mas aí é lícito porque foi contratado, combinado e a pessoa cedeu a imagem dela, tá? Mas é muito curioso, um ator norte-americano faz o comercial inteirinho falando em português com a voz dele. Sim. E aparece, esse foi feito com autorização do ator por inteligência artificial. Olha que curioso, porque ele não fala em português, então precisariam colocar uma dublagem. Só que a dublagem não seria a voz dele. Mas não, a inteligência artificial conseguiu fazer o cara que não fala português fazer um comercial em português, com a voz dele. Que, aliás, não é o tema da nossa entrevista aqui, mas eu tenho alguns amigos dubladores e tradutores e esse mercado está em pânico aí. Assustador. Estão temendo pela carreira, mas isso é outro... Mas não pode ser permitido, né? Mesmo trazendo para cá, se o cara, o candidato, vamos falar de eleição, o cara concorda? Não, pode colocar, eu tô falando com a voz do meu pai, sei lá, tô inventando aqui. Todo mundo concordou? Todo mundo assinou? É uma coisa. Sim. Isso avisado, informado numa legenda, beleza. O que não pode é colocar a voz de quem não falou, né? Isso leva a uma falsa percepção. Pegar uma pessoa famosa declarando apoio para um candidato que ela não quer, enfim. Isso não existe. Exato. Bom, a gente falou disparo de mensagem de aplicativo em WhatsApp, permitido desde que pelo candidato e que não seja ou pessoa física, sem monetização, sem remuneração e sem monetização. Perfeito. E proibido o disparo em massa, Disparo em massa, que é aquele que fica o dia inteiro com vários telefones em rede ali, exatamente. Né? Doutor, queria voltar um pouco à política raiz. Vamos lá. Que acabou passando aqui. Vamos lá. Comício, showmício e carreata é permitido? Não é? Eu sei que o showmício pago é proibido. Isso. Mas, de repente, um candidato que tem ligação com a cultura ou ele próprio é músico, ele pode, enfim, qual o entendimento da justiça? E carreatas tem alguma restrição, número de carro, altura, volume, enfim. A gente refletiu um pouco sobre isso. Perfeito. As carreatas são permitidas, não há problema algum. Ela tem só que ser comunicada à Polícia Militar, né, com uma antecedência prévia, que os partidos todos têm conhecimento, para que se evite dois problemas, né, Alexandre? O primeiro problema é prejuízo ao trânsito. E o segundo problema, que não é menos importante, até é mais perigoso, é o confronto de adversários e correligionários opositores, né? Então, para que não haja duas carreatas que se cruzem e haja algum problema, é necessário a comunicação à Polícia Militar com antecedência para que ela possa organizar o trânsito e impedir a realização de dois eventos no mesmo momento.
Então, carreata não há problema. Carro de som, não sei o quê, bandeira, aí vai para as regras gerais. Certo. Bandeira pode, né, desde que não atrapalhe. Essa regra da carreata vale para comício também. Tem que comunicar a polícia Exato, antes também. Para definir local. Para definir né? local, para não ter 2 eventos ao mesmo tempo, etc. Mas que é permitido tanto a carreata quanto o comício, é isso aí, valem as mesmas regras. Showmício proibido, pago, né? Showmício é que é o problema. Mas só retomando, na carreata costuma-se usar muito o carro de som. Então, eu só fiz questão de ressaltar, porque aí valem as mesmas restrições de não passar. Mas a carreata não tem proibição de passar do lado de um hospital. Não, mas se você está utilizando o carro de som... Desliga ali na hora que não for pode passar, não pode passar menos de 200 metros funcionando. Exatamente, desliga e passa. Exato. Tá? Então, a carreata com o uso de carro de som tem todas as restrições de potência sonora e horário de começo e de término, né? E proibição de passar em determinados lugares, como hospital, que é o caso mais evidente. E comício, a mesma coisa, né? É proibido a realização do showmício. Proibida a realização do showmício. Existe a exceção, Alexandre, a norma como as exceções vão surgindo ao longo toda norma sempre uma exceção, e aí o TSE vai acrescentando nas normas, né? Existe a exceção para profissionais da classe artística, apresentadores, cantores, profissionais da classe artística de modo geral, tá? Então, salvo essa exceção, o showmício Você não pode contratar alguém para se apresentar ali, resumindo exatamente, é isso. Resumindo é isso. Legal. Doutor, estamos caminhando para o fim aqui, tem muita coisa para a gente falar. Dia 30 de agosto, sexta-feira, começa a propaganda no rádio e na TV. Qual que é a expectativa do senhor? Está tudo certo perante aos partidos? Tivemos uma reunião lá do plano de mídia, Isso, né? Nós tivemos a reunião do plano de mídia, deu tudo certo, né? O pessoal fez um acordo, espero que tenha a colaboração de todos, porque é do interesse de todo mundo, tanto da imprensa quanto dos partidos, coligações, federações, enfim, de que a propaganda seja... que alcance a sua finalidade, que é chegar ao público, né? Para que o público tome conhecimento de quem são seus candidatos e escolha livremente. Perfeito. E, bom, vale as regras de sempre, tudo que o senhor já disse aqui, né? Divulgação da candidatura, sem ataques, ofensas. Posso só? Lembrei de uma coisa aqui. Voltando, como você falou, da propaganda raiz, né? Daquilo que desde sempre causa bastante preocupação por parte da Justiça Eleitoral, que é a distribuição de brindes. Tá? Está terminantemente proibido a distribuição de qualquer brinde. Qualquer coisinha, uma lixa de unha. Exatamente. Um chaveiro. Que tinha muito, né? Tinha demais. Chaveirinho, camiseta, boné. Exato. Então, aí alguém dirá, mas existe uma contradição aí. Porque é proibido pela norma, Alexandre, é proibido confeccionar camisetas, é proibido distribuir, entregar, é proibido. Ao mesmo tempo, é permitido usar. Mas aí nós temos duas situações. Ou o eleitor já tem aquela camiseta e faz uma manifestação individual e silenciosa, ou é um cabo eleitoral. Aí para o cabo eleitoral. Eu ia perguntar, pro cabo eleitoral, porque você vê um monte aí. Para o cabo eleitoral é permitido. Agora, para o eleitor que não é cabo eleitoral, ele ganhar algo, seja uma camiseta, seja um boné, seja um chaveirinho, proibido. Que dirá cesta básica, né? Aí a gente tem que alertar a população de que isso pode ser alvo até de prisão em flagrante, né, de crime eleitoral. E tanto para o candidato quanto para quem recebe. Exato, a chamada captação de sufrágio, tá? Isso é gravíssimo. Mas voltando à questão mais de propaganda, é terminantemente proibido qualquer distribuição de brindes de qualquer natureza.
Legal. Doutor, estamos longe ainda, eleição 6 de outubro, mas esse programa nós vamos reprisar até lá. Uhum. No dia da eleição, o que é permitido? O candidato, o eleitor pode votar com adesivo, ele pode fazer campanha no dia, pedir voto ali na porta da escola, não pode, a boca de urna. Exato. E também aquela chamada forração, que os candidatos param ali a caminhonete, derrama aquele... Queria que o senhor falasse o que pode e o que não pode no dia da eleição e a expectativa do senhor para essa eleição, para a gente finalizar esse bate-papo. Perfeito. Chegando às vésperas da eleição, tudo já vai mudando, né? Então, o horário eleitoral gratuito já encerra antes do dia da eleição. Vai até o dia 3, né? Vai até a véspera, né, do dia da eleição, se eu não me engano. Não, dia 3 dia 3. E a eleição é dia 6. Dia 6. Isso, são 3 dias antes. Depois nós temos proibição, por exemplo, de pesquisa, né? O impulsionamento também é proibido até a véspera, só até a véspera, depois não pode mais. Lembrei aqui agora uma coisa importante, viu, o Alexandre? Porque muita gente está desavisado quanto a isso. Enquetes. Enquetes estão terminantemente proibidas. Tá? Ou se publica pesquisa eleitoral com registro na Justiça Eleitoral e informe sobre a pesquisa com toda a metodologia, ou não se faz. A enquete, vamos então, que eu acho que esse é um assunto importantíssimo, que eu já vi várias aí. Eu tinha esquecido de falar. No Facebook a gente vê muito, doutor, principalmente páginas de humor, aí esses não sei o que da depressão, e em quem você votaria, comente com coração, como nas redes sociais... Proibido. Se for enquete aberta... se for assim, comente aqui, é uma coisa. Agora, se for uma espécie de pesquisa em que se dá um tempo para as pessoas escolherem o seu candidato, é uma enquete. Sem metodologia, sem plano amostral, sem margem de erro, sem índice de confiança, não pode, está proibido. Em eleições anteriores, Alexandre, era possível enquete até a véspera da eleição. Então havia uma grande discussão, mas isso é enquete ou isso é pesquisa? Acabou. A legislação veio e disse o seguinte, olha, até a pré-campanha, até o dia 16 de outubro, era possível enquete e pesquisa. Beleza. E aí a gente fazia a diferenciação. A pesquisa tem toda a metodologia. Muita gente fala a mesma coisa, tá perguntando em quem vai, mas não é, né, Mas não é porque a pesquisa tá lá o material acessível para o adversário pesquisar. Sim. Se foi feito com e a amostragem, com estatística. Exato. A enquete pode entrar 100 pessoas do mesmo cara ali que tá votando, né? Ele pode contratar um impulsionamento, porque ele não é candidato, ele pode contratar e votar um monte de vezes lá no mesmo... Sim. Né? Então, só para deixar claro, desde o dia 16, as enquetes estão expressamente proibidas na legislação. Enquete, votação aberta sobre os candidatos é proibido. Então, a não ser que seja pesquisa. Pesquisa. Mas não se faz pesquisa por internet. Na rede social, exato. Né? Então fica o pessoal atento aí, que eu andei vendo umas enquetes aí há um tempo atrás. Bom, doutor, acho que só sobre pesquisa, a gente teve alguns casos aqui em rede WhatsApp, em grupos, vamos dizer, fechado de partido, divulgar nesses grupos pesquisas de consumo interno que não estão registradas e depois acaba vazando. Essa é uma zona cinzenta. Essa é uma zona cinzenta, tá? Por quê? Se você tem um grupo... Vamos exagerar no exemplo? Se você tem um grupo de 2, você e seu amigo. Você vota... Claro, tem que ser 3, né? Porque senão não dá. Tem que ser 3. Nós 2 aqui, mais um. Você vota em quem? Você vota em quem? É uma enquete. Mas é um grupo fechado, tá? Então isso... E outra, os partidos também... podem fazer pesquisa para consumo interno, para saber se... Só não pode divulgar, né? Só não podem divulgar. Então, o problema da enquete é ela ser aberta,
Tá? O problema da enquete é ela ser aberta. Esse é o problema. Desde que, entre aspas, agora eu estou usando no sentido leigo da palavra, a pesquisa, bem de forma ampla, né? Enquete, pesquisa, consulta, seja lá o que for, seja para consumo interno ou de pessoas particulares, como no eu, você e mais um que eu dei o exemplo aqui, ou de um partido político, para ele saber se ele avança nesse assunto, ou se ele deixa de falar sobre aquilo, ou se ele ataca o adversário, ou se ele não ataca o adversário, ele fez a pesquisa voltada para o seu consumo interno, beleza. Não precisa ser nem pesquisa nos termos da legislação eleitoral e também não é vedado porque não é enquete para ser publicada. Perfeito, gente. Está aí o juiz eleitoral da 267, Zona Eleitoral de Rio Preto, doutor Alceu Correia Júnior, ele que vai ficar responsável aí por toda a propaganda eleitoral dessa eleição. Doutor, quero agradecer ao senhor. Quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado para o eleitor aí, eu agradeço. Não, eu quero sim. Eu quero dizer, primeiramente, agradecer o convite, ressaltar a importância do trabalho da imprensa, da TV Câmara na eleição. Na verdade, nós estamos todos nós que trabalhamos nesse período eleitoral, estamos no mesmo barco, né, voltados à transparência, à boa realização da eleição, e também dizer para os candidatos e eleitores que é o momento da gente se informar, né, ter acesso à propaganda lícita, nos termos da lei, para que a gente possa livremente participar dessa festa da democracia que é a eleição, especialmente a eleição municipal, que é muito bacana, né? Eu acho é a festa da democracia. E lembrar também, acho que nunca é demais lembrar a segurança das urnas, né, doutor? Que tem muito. Nós temos aí já reuniões agendadas, viu, Alexandre? Até agradecer todas as autoridades policiais. Nós temos uma reunião agendada aí com Guarda Civil, com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Enfim, nós temos os demais juízes, porque nós somos em 3, né? Cada uma cuida do registro, outra cuida da prestação de contas e eu que estou na parte de propaganda. Nós 3 vamos fazer uma reunião com todas as autoridades policiais aí e estamos atentos a essa questão da segurança. Legal, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui, pela essa prestação de contas à população. Parabéns pelo trabalho aí. Boa sorte nesse mês aí de eleição. Quero só pedir para o Zat jogar na tela para denunciar qualquer propaganda irregular, não só propaganda, qualquer coisa aí que você achar suspeito. SOS Voto, ligue 1491. Tem também o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, o CIAD, do Tribunal Superior Eleitoral. Está aí o endereço e também o mais fácil, o aplicativo Pardal 2024, tanto para iOS quanto para o Android. É só você baixar na loja do seu celular. E o cartório eleitoral aqui de São José do Rio Preto fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4929, Vila São José. É a avenida ali do shopping. Esquina com a Marginal. Esquina com a Marginal. Quase esquina ali, Quase né? esquina, 3235-1070. É isso aí, gente. Esse especial Eleições 2024 fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, mas desde já fica disponível nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e nós vamos reprisar esse programa ao longo desse mês. É isso aí, o programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!